Mato Grosso foi o estado com o maior número de resgates de trabalhadores em situação semelhante à da escravidão no país. Os dados são da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo. E para falar sobre esse assunto, está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o auditor fiscal do trabalho, Valdinei Arruda. Boa tarde, auditor. Boa tarde. Essa informação aí de que aqui em Mato Grosso é onde ocorreu aí o maior resgate de trabalhadores em situação aí próxima, né, semelhante ao trabalho escravo, significa dizer também o seguinte: o desrespeito ao trabalhador continua grande. Infelizmente, essa é uma realidade. A percepção que temos é que ainda se dá muito lucro com a utilização do trabalho escravo e ainda se persiste essa situação vil de colocar trabalhadores de uma forma indigna nas frentes de trabalho. Porque... E aqui no caso Mato Grosso, infelizmente, o maior número de trabalhadores resgatados foi aqui no estado, em 2017. E um número muito alto, em relação ao país, aqui em Mato Grosso, o resgate de trabalhadores chegou próximo aí de 20%. Exatamente. O número de denúncias... Ou seja, de cada 5 trabalhadores resgatados no país, um era daqui do estado. Um do estado de Mato Grosso. Significa que o número de denúncias aumentaram. Se fez um trabalho muito rápido de intervenção e fiscalização desses números. Nem todas as denúncias foi confirmado como trabalho escravo. E aquelas que foi confirmado como trabalho escravo, na sua maioria das denúncias foram realizadas no estado de Mato Grosso. Parte dela pelo Grupo Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, que é um grupo específico para essa atividade, mas parte dela também é desenvolvida pelos próprios auditores daqui do estado de Mato Grosso. E que tipo de violência, em média, qual a mais comum aí que é praticada contra esse trabalhador que está sendo aí violentado? A primeira é arregimentá-lo, né, para uma atividade sem ter os registros de carteira firmada. Portanto, trafega esse trabalhador, às vezes, de longo local para frente de trabalho, sem nenhuma proteção. Já começa por aí. Segundo, coloca na frente de trabalho sem a proteção mínima para sua segurança e sua saúde. Duas situações explicam isso. Primeira, na maioria das vezes, eles dormem em local totalmente inapropriado, sem nenhuma proteção, sem ambiente nenhum para restaurar a sua energia dormindo, e se alimentam, pior ainda, de uma alimentação sem nenhuma qualidade e muitas vezes utilizando, por vezes, até o alimento que fornecido ali no local mesmo, como caça, isso já ocorre, e a água também sem nenhuma qualidade. E a partir desse ponto, eles vão para frente de trabalho também sem respeito nenhum ao mínimo permitido de trabalho por hora dia, fazendo jornada, muito deles jornada exaustiva. Então, portanto, ele infringe a qualidade de saúde para o trabalho, porque são atividades penosas e ficam para além. Que aí é o que se jornada denomina exaustiva. De trabalho degradante também. Exatamente. A degradância vem pela condição que ele fica no ambiente para dormir, que não é nenhuma, associada à alimentação e associada à atividade que ele realiza sem proteção nenhuma de segurança e saúde. Como, por exemplo, se você colocar na Constituição Civil, que já foi colocado, que já foi encontrado, 5% das ações de retirar esses trabalhadores são na Constituição Civil a nível de Brasil, não Mato Grosso. Mato Grosso, na sua maioria, é na região da agropecuária. Sem proteção nenhuma. Sem nenhuma proteção que faz com que ele esteja sujeito a um risco constantemente de morte, em virtude de não ter proteção. Jornada exaustiva, porque ele acaba realizando uma atividade para além da sua capacidade física, geralmente 10, 12 horas, e essas condições somadas ainda permanecem e que se configura como o trabalho escravo. O setor aí, o segmento da economia que mais infringe a lei trabalhista nesse aspecto aí é no campo. É no campo. É ligada ao agronegócio. Sim. Nacionalmente, os estudos dos últimos 10 anos, 52 mil pessoas resgatadas nesses últimos mais de 10 anos de combate ao trabalho escravo, 71% são nas atividades ligadas a agronegócio, a agropecuária. 71%. E aí as outras são divididas em construção civil, mineração, outras atividades aí, até inclusive urbana, como é o caso da corte e costura, em especial na região de São Paulo.
No caso aí na área Indústria rural, têxtil. no caso aí na área rural, auditor, isso se verifica, esse desrespeito aos direitos do trabalhador, mais nas grandes propriedades ou não? É interessante. São sim, tem grandes propriedades envolvidas sim. Pecuária, por exemplo, é um número maior, um percentual maior de trabalhadores, que envolve limpeza de pasto ou abertura de pastos ligada à pecuária. Na região de plantio de soja foi encontrado, é um número menor. E alguns agronegócios, algumas atividades de agronegócio conseguiram dar um salto de qualidade de exportação. O agronegócio de exportação, na sua maioria, conseguiu essa capacidade de retirar o trabalho infantil e o trabalho escravo porque precisam de exportar. E aí essa capacidade de ter um produto limpo nos ajudou também na prevenção. E é por isso que eles se preocupam tanto com a lista das propriedades onde tem trabalho escravo. Tentaram até impedir a publicação dessa lista. Exato, tentaram impedir de uma forma de dizer que trabalho escravo agora era só aquele trabalho escravo do passado, acorrentado. Se encontrasse acorrentado, literalmente acorrentado, era trabalho escravo. Mas se encontrasse... É por isso que tentaram mudar a legislação. Porque a única coisa que caracterizava o trabalho escravo era a corrente. Era corrente. Quer dizer, trabalho exaustivo, jornada degradante, nada disso configuraria. Mas seria crime. Poderia nem ser crime. Poderia ser crime como eles aplicaram. Mas isso não conseguiu e a gente conseguiu reverter essa portaria e mantém a dignidade do trabalhador como condição degradante, jornada exaustiva como condição análoga de escravo. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço.